Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E no episódio de hoje do VDcast você vai conhecer o Paulo Cuenca, ele que por natureza é criador de conteúdo, mas que transforma esses conteúdos em negócios. E quando eu falo de conteúdo e negócio, eu não tô falando de conteúdinho e negocinho, eu tô falando de conteúdo de verdade, de qualidade e negócios de verdade e de qualidade. E aí, Paulo Cuenca, como é que tá, cara? E aí, Vitor, tô bem demais. E você, como que você tá? Eu tô bem demais também. E tá com você sempre é bom, cara. Você tem uma vibe boa, uma energia gostosa. E, cara, esse podcast aqui não vai ter arranca-rabo de conteúdo versus oferta, não, né? Não, esse aqui não. Obrigado por me chamar. Fico muito feliz de estar aqui. Também gosto demais dessa vibe e da energia que você coloca nos seus projetos. E vamos fazer conteúdo, né? Podcast é conteúdo. Ai, meu Deus do céu. Gente, pra quem não sabe e não acompanhou lá no Instagram, cara, eu e o Paulo, a gente fica se garfando, né, amigavelmente, né? E a gente foi um dia atirar em São Paulo. Tem quanto tempo aquilo, cara? Acho que faz um Uns ano, mais 6 ou meses? menos. Um ano? Sério? Enfim, um ano que seja. E ele tá falando, conteúdo é rei. Eu falei, então se conteúdo é rei, a oferta é rainha e manda no rei. E a gente ficou nessa discussão, e aí fiz enquete, e a minha galera votando oferta, a galera dele votando conteúdo. Resumo da ópera, a gente pegou esse conteúdo todo e transformou numa oferta. A gente criou uma mentoria, na época a gente chamou de conteúdo e oferta, e foi massa a experiência. A galera cresceu pra caramba, né? Nossa, foi muito massa porque a gente juntou esses dois universos que as pessoas julgam separados, né? Mas na verdade um não existe sem o outro. A gente sempre usou conteúdo para vender e para vender a gente sempre usou do artifício de contar histórias, narrativas para ter mais força, né? Envolver as pessoas. Então eu acho que são indissociáveis, né? É difícil falar de um sem falar de outro. Quando você fala de alguém de sucesso, né? Porque tem um bando de gente sem sucesso que fica lutando só com ofertas ou lutando só com conteúdo, sei lá, infértil, né? E o cara que consegue juntar as duas coisas, esse é o cara que vence no digital, na minha visão, né? Exatamente. Mesmo quando você vai para outros campos, né? Eu me formei em cinema e eu vim dessa área de puro entretenimento. Mas você começa a estudar cinema mais a fundo e você entende quando você pega empresas, impérios como o Disney, eles usam o desenho animado, a animação, como a porta de entrada para licenciamento de produtos, de parque de diversão e de toda uma experiência de venda também, né? Então, essa coisa de, até no entretenimento, você usa o entretenimento para gerar mais oferta e gerar desejo. Mesma coisa videoclipe. Videoclipe ele tem a função de ser uma publicidade de um álbum. E a pessoa ia lá e comprava um álbum. Hoje em dia você assina um serviço de streaming. Mas ele sempre é a porta de entrada, né? Para coisas mais pesadas. Muito bom, Cuenca. E olha, quando eu fiz essa apresentação, né? Não é conteúdinho, não são negocinhos, é conteúdo e são negócios. Eu falo isso porque, poxa, há muitos anos você produz conteúdo de muita qualidade, né? E agora, mais recentemente, você tem liderado esses produtores de conteúdo, esses creators. Você, inclusive, cunhou um termo novo, né? 2 termos novos, né? Um é a função, é a categoria, e o outro é a forma que você escolheu chamar os seus alunos. Então, conta um pouco disso pra galera do VDcast. Alguns estão te vendo pela primeira vez, outros já te acompanham. Cara, eu comecei a chamar o pessoal que junta do marketing digital de infoprodutor, que é uma mistura de influenciador com produtor, com infoprodutor. Porque em 2021 até 2020, quando eu comecei a falar isso de uma maneira mais intensa, né, intencional, ainda existia uma figura que estava transicionando, né, começou a transicionar em 2018, final de 2018, 2019, do infoprodutor não ser aquela pessoa que só aparece quando ele quer vender. E começou a competir com uma galera que vinha da criação de conteúdo e começou a gerar muito valor e fazer os próprios produtos, começou a competir com a atenção desse cara que era um infoprodutor clássico e só aparecia em época de lançamento. Então, começou a formar um ambiente dentro das redes sociais que deixou de ser um ambiente só de venda, para quem só vendia, ou só de conteúdo para quem fazia conteúdo. Esses universos começaram a se aproximar cada vez mais. Eu comecei em 2011 a produzir conteúdo para o YouTube, e naquela época ainda eram mundos muito separados, né? Mas não é que eles eram conteúdo e oferta eram separados, é porque ele não era óbvio. Você não conseguia enxergar com uma facilidade tão grande esses mundos aproximados, né? Ou você era uma coisa ou outra. Só que quando eu comecei ali em 2011, eu comecei com um canal de confeitaria. Eu era estrategista, né? E diretor de um programa de culinária da minha esposa. E já ali naquele momento a gente pensava que a nossa referência eram caras como Jamie Oliver, que tem um império de licenciamento bilionário, tinha na época, e tudo nasceu da imagem
dele, né? Então, quando você começa a pensar nessas figuras, Jamie Oliver, Xuxa, Ana Maria Braga, tem uma série de produtos embaixo deles, são produtos de licenciamento que nascem a partir do entretenimento. Então, para mim, essas duas coisas sempre caminharam muito juntas, né? Só que ou a pessoa ela focava no mundo do entretenimento e achava que era só entretenimento, ou a pessoa focava no mundo da educação e achava que educação ela era só venda também, né? E são dois universos interessantes, né? Mas existe essa interseção? Existe, totalmente, porque quando você pega, inclusive, isso é mais comum em projeto infantil, o mundo de Beakman, ali é educação com entretenimento, né? Eu fui educado pelo mundo de Beakman, cara. Você não tá ligado, eles que me criaram. É incrível, você não faz isso ideia. existe há muito tempo, né? E a gente não olha, eu costumo dizer, para quem tem fé e segue alguma religião, você pega a Bíblia, um dos livros mais conhecidos do mundo, aquilo ali é um infotenimento também. Pode parecer um absurdo o que eu tô falando, mas são histórias, é um conteúdo que gera uma conversão de moral, gera um valor que vai te educar. E você vai ver com aquilo, se a Bíblia fosse um manual de utilização, um manual de instruções e pedisse de você a fé, ia ser difícil, porque você não ia ser envolvido, né? Entretenimento quer dizer envolvimento. Então você precisa criar um terreno para envolver a emoção da pessoa, para você exigir ou ter o resultado de uma ação que você quer através daquele conteúdo. Então o infotenimento ele é muito mais antigo do que a gente pensa, né? Acho que o mais antigo que eu consigo pensar é a Bíblia, mas com certeza Incrível. deve ter existido antes. E no caso aqui o termo conversão é literal, né? E Jesus mesmo é um baita contador de histórias, né? A forma com que ele passava conceitos, fundamentos e princípios com parábolas, né? Histórias, analogias, alegorias. Poxa, muito interessante isso. Eu não tinha visto dessa forma. E a Muito palavra é massa. passada, a mensagem é passada, né? O verbo é passado porque você tem uma história, você tem um elemento, né? Para passar, como se fossem fios de eletricidade. Eletricidade sem o fio é difícil ela caminhar. Então você precisa dessa estrutura em que a mensagem, né? Para conversão é embebida para você conseguir passar a palavra adiante. E essa é a narrativa. Está tão na moda, né? O storytelling. Ele não é uma coisa de gurus de marketing de 2021, é da próprio comportamento humano de gostar de contar histórias. E não existe nada de novo nisso, né? Agora, abordagens são novas, né? Quando você consegue juntar dois universos. O próprio Murilo Gun fala muito disso, né? De combinatividade, pegar duas coisas que coexistem, mas às vezes em paralelo e bota tudo no mesmo saco. E às vezes dá o que dá, né? Mas eu acredito que nações são moldadas por contar histórias, né? Pelas histórias que são contadas, né? O mundo inteiro é desenhado através das histórias que ilustram o que aconteceu ou o que vai acontecer. Muito doido pensar assim, né? E os livros de história são contados pelas pessoas que venceram as batalhas. Então até a história que a gente conhece ela é enviesada, porque a gente nunca tem noção do outro lado do que aconteceu. Pois é. Eu sempre pensei isso na época do colégio. Tipo, cara, naqueles outros países eles estão estudando esse troço de outra forma, né, cara? Já parou pra pensar? E em algum momento, cara, no livro de alguém, no caderno de alguém, ou no iPad de alguém, né, do jeito que a evolução tá acontecendo, em algum momento vão colocar o coronavírus de 2020, sabe? O Covid-19. Cara, e isso vai ser, tipo, daqui a 50 anos, 100 anos, cara, uma coisa, um tema, né, que eles vão estudar. Porra, teve isso no ano tal. E porque a gente estudou, né, outras situações não parecidas, mas análogas, né, que tomaram um tempo, né, tomaram uma época e mudaram o que era normal. E aí era só um nome no nosso caderno de história, né, e uma chamada, né, determinadas questões na prova que você tem que preencher aquilo ali e passar, né, mas tipo, era a vida das pessoas que viviam naquela época, né, cara? E isso é muito doido. Entender que a gente vive a história, né? A gente tá sempre na crista da onda da história, mas como a gente não tem distanciamento, a gente só ouve o ruído e barulho. Por isso que é sempre bom, né? Você falou de processo de criação, é sempre bom você voltar para os clássicos, é sempre bom você voltar. Eu lembro que uma vez a gente estava conversando, foi até no seu Mastermásio, que você estava lendo a newsletter de alguém que ele mandou como um dos preceitos, um dos desafios de você ler Pré-Gutenberg. Leia os livros Pré-Gutenberg, porque são verdades e histórias tão fortes que resistiram à passagem do tempo e foram fortes o bastante para, mesmo antes da invenção da prensa, da imprensa, ou seja, da reprodutibilidade técnica daquela escrita, alguém se deu ao trabalho de pegar na mão ali e fazer cópia na mão daqueles livros e passar a mensagem adiante. E quando você pensa na existência dessas histórias tão antigas, você começa a entender que tudo que a gente julga novo, tudo que a gente julga, a gente está no meio da história e está acontecendo, vai ser algum tipo de repetição de algum ciclo ou de algum comportamento. A gente chama de Covid-19 agora, deu esse nome, podia chamar banana X, podia chamar
chamar qualquer coisa, mas a gente já teve a peste negra. Quando você pega o Taleb, por exemplo, que é o cara que escreveu Antifrágil, ele fala que essas coisas são previsíveis. Tanto é que o Bill Gates está falando há décadas que ia ter uma Sim. outra pandemia. Ou seja, quando você tem esse distanciamento histórico, você fala, vai repetir. E o que repete também? Comportamento humano, necessidade de contar história e como que você vende alguma coisa para a pessoa. Incrível, cara. Então, aquela história que os professores falavam, que você vê lá, você estuda a história para se entender um pouco, tipo, prever um pouco do futuro e se entender no presente, não é uma balela, não é uma copy do professor de história pra gente estudar aquela matéria aqui. Porque, cara, na minha época, eu não via função. Eu achava que eu tava perdendo tempo, cara, eu confesso. Eu não fui fazer cinema, né? Tipo, então, para e pensa, né? No contexto que eu vinha, aquilo ali era uma perda de tempo, na minha visão É que a limitada, gente é né? muito novo, eu acho que a gente tem um problema, né, na nossa educação, que talvez a gente seja muito novo para entender conceitos muito, não sei se são complexos, mas muito maduros, talvez, um entendimento de mais maturidade sobre a vida. Sim, eu lembro de matemática, né, física, e eu lembro do professor falando da função quadrada, né, de uma equação do segundo grau. E aí ele explicando lá, e a gente, poxa, mas por que que eu quero saber Bhaskara, né? Por que que eu quero saber essa fórmula e tal? E eu lembro que o professor falou assim, e cara, e esse gráfico de uma função quadrática, de uma função do segundo grau, onde que a gente vê na natureza? E eu lembro da gente, cara, eu estudei num excelente colégio, cara, eu estudei no Colégio São Bento, no Rio, né? E a gente tentando lembrar um lugar, cara, que tinha uma parábola, né? E, poxa, a gente lembrava de quando o cara faz um lançamento no futebol, né? A bola faz uma parábola, né? Mas ele fala assim, não, tem lugar na natureza, tem lugar que você encontra essa parábola, você vê o gráfico ali. E aí ele falou do bebedouro, cara. Que você aperta o botão ali, sabe aquele bebedouro que você bebe água? Uhum. Aquilo ali é uma parábola perfeitinha. E você interrompe aquela parábola em algum momento ali pra você beber, né? E aí eu fiquei pensando, nossa, realmente tem uma parábola, mas, porra, eu não preciso calcular a parada, entendeu? É só apertar o botão e beber a água, cara. Enfim, eu não conseguia achar um motivo, né? E às vezes até hoje eu não acho. Porque tem coisa que a gente vai deixar, né? Talvez eu até hoje não sei para que eu uso a Bhaskara porque eu não fui para esse lado. Mas para um físico, um engenheiro, alguém que estudou isso aí, tá ouvindo a gente, tá falando, cara, mas tá no dia a dia, o computador que você tá usando usou isso daí, o fone que você tá usando, tá, sei lá, alguma coisa aí, tudo serve para alguma coisa, né? Depende de onde a gente vai levar na nossa vida essa necessidade. Mas tem uma coisa que não importa a profissão que você tenha, você vai ter que se comunicar com outros seres humanos. E qualquer comunicação que você faça, e qualquer ação que você queira que as pessoas façam, tipo uma negociação com a sua esposa pra você ir almoçar num lugar que você quer. Você tá num Ou escolher o processo. seriado do Netflix, cara, que é uma das questões mais importantes do nosso dia a dia, né? Da nossa vida. Qual o seriado que vai ver, cara? Qual o filme que vai ver? Nossa, isso é muito importante. E você tem que contextualizar e converter. É sempre assim. Você contextualiza e Exatamente, cara. converte. Exatamente. E normalmente quem vence é quem tem mais confiança no que tá dizendo ali, quem acredita mais, né? No que tá dizendo, nas suas próprias palavras, né? Eu acredito muito nisso. Venda é transferência de confiança, né? Meu Deus do céu. Enfim, já caí numas furadas, cara, nessa de Netflix. Nu! Eu acho complicado procurar porque tem muita opção. Quando não tem uma recomendação boa ali, você fica navegando, você perde mais tempo procurando um negócio. O trailer virou o scroll, né? Porque quando a gente era moleque, É. era o trailer que você perdia o tempo. Eu fico perdendo tempo no scroll da parada ali. Pra mim é infinita, é uma página de vendas infinita e eu não consigo decidir. Porque é tudo botão pra conversão, todos os botões são pra conversão. Pois é. E aí dá aquela paralysis analysis. Tipo, você fica paralisado por tanta análise aquilo ali. Meu Deus do céu. Aconteceu uma desgraça na minha vida, cara. Eu acho que vale a pena dizer. Porque é muito relevante pro assunto de hoje. Eu vivo de Airbnb. Eu fico um tempo aqui, um tempo ali, um tempo lá. E nessas, cara, eu loguei a minha conta do Netflix no Airbnb. E quando eu fui embora, eu não desloguei. Deixei logado lá. Cara, qual não foi a minha surpresa quando eu cheguei no outro Airbnb e fui ligar a conta do Netflix? O meu nome não era mais Vitor, era Lazer. Lazer. E mudaram a minha foto, botaram uma foto padrão lá. Mas o mais caótico, a lista dos filmes e seriados vistos. Bando de coisa que eu não vi, cara. Bugou meu algoritmo, cara, da parada. Eu antes podia confiar naquele negócio dos tantos por cento, já viu? Tem um filme lá, 99% relevante. Pô, esse vai ser bom, porque tem tudo a ver com as coisas que eu vi até o final. Agora, o algoritmo diz que eu vi coisas que, cara, eu não vi aquilo, cara. Foi outro inquilino, cara. Enfim, minha vida tá muito mais difícil. Eu tô num apartamento que eu tô usando o Netflix uma tal de Luísa. E eu não consigo deslogar e logar o meu, então eu tô usando a Luísa. A Luísa era um perfil infantil
sutil tá mudando, ela vai tomar um susto quando a Luísa usar também. Mas assim, você tá melhorando o gosto da Luísa, provavelmente. Ela vai ter uma grata surpresa. O meu piorou, cara. O meu tá ruim, cara. Ou a Luísa tem 12 anos e ela não quer ver Peaky Blinders. Ela tava vendo Galinha Pintadinha ali. Ai, muito bom. Muito bom. Enfim, né? Esses desafios do mundo moderno. A gente tá passando por isso, tá muito, muito difícil. Outro desafio, cara, é entrar num mercado novo. E você se reinventou, né? Muitas vezes, ao longo desses 10 anos que você falou que tá no YouTube, eu vi canal nascer, e canal se repaginar, e novo na canal nascer. E, cara, tem o Cuenca, né? Tem o Cuenca, você falou, minha esposa, né? Tem o Cuenca marido da Dani Nossi, e tem o Cuenca que tem a sua própria voz, cara. Como é que foi esse processo? Porque você, eu posso estar errado aqui, né? Mas principalmente pro YouTube, teve isso, né? De você já foi um bigode só, né? Já fui um bigode. Tanto é que tem até gente até hoje que me chama de bigode, né? Cada vez diminuindo mais. Mas quando a gente começou o canal em 2011, eu era só a quebra da quarta parede. Eu era uma voz atrás da câmera que questionava o que a Dani estava fazendo, porque ela fazia confeitaria francesa clássica e tinham processos ali que eram difíceis e eu fazia a voz da pessoa que não tinha familiaridade com aquilo e questionava, né? E já começando essa coisa de ser autêntico, porque eu de fato não sei cozinhar. Então todas as perguntas que eu fazia, elas não eram roteirizadas. Eram coisas que eu estava filmando, olhava e falava, não, o que você está falando aí não faz sentido nenhum. Explica pra de quem novo não isso daí. conhece, né? Então você Exatamente. trazia, era um interlocutor ali, você antecipava uma pergunta que certamente surgiria na cabeça de quem estava vendo e não estava ali naquele linguagem, naquele ambiente. E daí o que acontece é que esse processo, rolou um processo de identificação com o público que começou a me sentir muito próximo de mim, mesmo sendo só uma voz e um bigode. Apareceu só meu bigode experimentando as coisas, né? E aí uma coisa que a gente nunca teve foi medo de mudar o que estava dando certo. Então, começou com essa voz atrás, quando a gente viu que era um personagem que tinha tração com a galera, a gente já fez um quadro chamado Bigode na Cozinha, que daí era só minha mão e a Dani dando instruções para mim e eu tinha que recriar receitas francesas clássicas, né? E era um absurdo, eu errava tudo, fazia tudo errado e tal. E aos poucos, o canal chamava I Could Kill for Dessert, né? Eu poderia matar por uma sobremesa. Daí a gente entendeu que para busca era ruim esse nome em inglês e mudou para Cozinha, Bossa e Malagueta, porque YouTube é uma plataforma de SEO também, né? A cauda longa do YouTube, ela é muito importante, coisa que no Instagram não tem. As pessoas pesquisam, a segunda maior plataforma de busca do mundo. Então, cada insight novo que a gente tinha, a gente mudava no negócio. E se você chega para qualquer gerente do YouTube, qualquer criador, fala, pode mudar nome de canal de YouTube? A galera vai falar, não. A gente mudou 3 vezes. Porque daí teve uma terceira onda que a gente entendeu que conteúdos how to, né? Como fazer, eram conteúdos que você não tinha um relacionamento com o seu público. Aquele público, ele consumia o seu conteúdo se ele tivesse com aquela dor. Então, ele vai consumir o bolo de banana se ele quer fazer uma receita de bolo de banana. Mas se depois eu coloco... Né? Exatamente. Mas ele não quer necessariamente o Paulo ou a Dani, ele quer a receita do bolo de banana. A gente falou, cara, como que a gente faz para se aproximar do público mais? E não importa o que a gente libere, eles vão querer ver porque é a nossa voz, é a nossa mensagem. Daí a gente fez um movimento duplo. Mudou o nome do canal para Daniela Nossi. Nessa época tava todo mundo que tinha blog mudando, né? Um movimento importante foi a Camila Coutinho, que tinha Garotas Estúpidas, era super importante moda, mudou também o nome dela para Camila Coutinho e separou as marcas. A gente fez a mesma coisa, manteve o site com o nome Cook for Dessert, mudou o canal para Daniela Nossi e daí eu apareci pela primeira vez. E aí eu comecei a construir a minha imagem, tanto quanto o personagem de um programa chamava Bigode na Cozinha, só que comigo mesmo, aparecendo, quanto, e aí foi a nossa sacada, a gente começou a fazer viagem, porque viagem culinária é conversa, tem uma intersecção de interesses ali do público. E a gente começou... Tá junto ali nas coisas mais gostosas do mundo, né? Das melhores coisas da vida, né? Exatamente. E a gente começou a viajar, porque não basta você só abrir uma editoria, tem que ser uma editoria que seu público antigo tem interesse também. E aí quando a gente estava viajando, ao mesmo tempo eu comecei a ser esse cara também que falava sobre a história do lugar, experiência de marca, experiência de consumo, só que ainda sem dar nome para isso. Porque, em paralelo, no background, nos bastidores, eu já estava dando consultoria para corporação, para pequenos negócios, para outros criadores de conteúdo, que na época eu não chamava influenciador, era criador de conteúdo, youtuber, etc. E eu comecei a construir essa relevância do meu nome, não só no online, quanto no offline também. Então, essa coisa que falou assim, é um sucesso né? Agora eu lanço o infoproduto e vendo um monte. Esse sucesso é rápido, é repentino? Não, teve uma construção de anos de bastidor, de falando de comunicação, aparecer em frente às câmeras, mas também fazendo um trabalho no offline. E isso é importante, né, cara? Você sabe melhor do que eu. Não adianta só a nossa relevância no online, né? O online é uma extensão do offline,
nossa persona pública, mas também no background, o mercado tem que te validar também. O mercado tem que falar, essa pessoa tem credibilidade e tem experiência para falar o que ela está falando, porque isso daí prepara o terreno da autoridade para você conseguir vender mais e melhor também. Sim, o mercado autoriza, né? Sim, totalmente. E, cara, uma coisa que desde que eu te conheço, eu não conheço nesses 10 anos, né? Mas desde que eu te conheço, a gente pode contar aqui a história de quando a gente se conheceu. Uma coisa que chamou sempre minha atenção foi o seu profissionalismo. E quando eu falo profissionalismo, não é só de fazer um trabalho profissional. Tem um monte de gente que faz um trabalho nível profissional, mas eu tô falando de postura, eu tô falando de condução, eu tô falando da forma com que você toca os seus negócios. Então, eu lembro que você organizou o mercado, você começou a ensinar esse cara esse produtor, como que ele devia se comportar, né? O que ele podia ou não fazer. E eu lembro que um inimigo comum que você pegou, uma das coisas mais rasas assim que você ensinou, mas que na minha cabeça ficou marcado, foi matar o publi, né? Matar não o publi, matar o recebidos, né? O publi barato, matar aquele lance de uma marca, manda uma esmola, sacou? Um biquíni pra uma menina e a menina ganhou o biquíni, aí ela tira foto e atrela a imagem ali. Você foi um cara que não só levantou essa bandeira do anti-recebidos, mas também educou o mercado de como fazer negócio. E se você puder dividir essa sua visão, porque foi a primeira vez que eu vi alguém desse mercado se entendendo com várias funções. A função produtora, sim, a função mídia, a função da ideia do criativo. E sendo pago por cada uma dessas funções acumuladas. Cara, quando a gente teve aquela conversa, aquilo ali pra mim foi disruptivo, porque eu já tinha visto esses papéis de formas separadas, mas não a mesma pessoa separando e sendo pago, inclusive. Você pode contar, cara, sobre isso? Sim, eu, 2011, me formei em cinema e muitos amigos meus, eu comecei a trabalhar com o YouTube, mas amigos meus foram pro mercado publicitário clássico. Então eu sabia que na agência você tinha dinheiro separado para mídia, que é o quanto você coloca, investe em campanha, né? No mundo do infoprodutor é quanto que ele coloca, investe em campanha lá. Você tem a produção, e a produção é o quanto você paga o ator, a câmera, a sua estrutura de ilha de edição, o microfone que está usando, enfim, todo esse tipo de coisa. E eu sabia que um figurante numa publicidade de uma marca grande era pago R$1.000 a diária, só um figurante. Eu sabia dos valores de diretor de fotografia, diretor de cinema, enfim, de toda essa galera que precisa de maquiador, precisa de cabeleireiro, figurino, direção de arte, enfim, é uma planilha imensa de custos. E você ainda tem uma terceira coisa que o influenciador tem, que é marca. Ele é uma marca também. Então, em um só lugar eu entrego mídia, ou seja, eu tenho minha audiência, meu canal dava ali, quando a gente estava terminando, 500 mil de views um vídeo. Então, eu tenho uma mídia, que é uma mídia orgânica, que tem um custo, né, para veicular aquilo. Eu tenho a produção, que eu fiz todas aquelas imagens e tal, e eu tenho o meu endosso como uma pessoa que está falando, compre esta marca. Isso daí, quando uma marca chega pra gente e fala, ó, fala sobre essa garrafa, fala sobre essa água, tem um preço de eu transferir minha autoridade para essa marca, né? E vice-versa, mas tem esse meu trabalho. Então, desde 2013, quando a gente começou a fazer um trabalho comercial ativo, eu separei minhas empresas. Eu tinha uma empresa para produção, uma empresa para mídia, para receber. E a Dani e eu, como uma empresa de talento. A gente era contratado como talento também. E por que eu fiz isso? Para educar o mercado que estava nascendo de influenciador, de que você não estava comprando uma pessoa que queria ser famosa, você estava comprando uma solução completa de produção, mídia e talento. Bom, e que tradicionalmente o mercado já pagava isso. E por que eles estavam se negando a pagar isso pra gente? Sim. E, cara, eu fui o chato do mercado. Durante 7 anos eu levantei essa bandeira, por isso que eu comecei a ficar muito conhecido no mercado. Porque eu fiz um processo de internalizar todos os processos no time do departamento comercial, atendimento, analytics, métricas, tudo eu tinha dentro, né? Produção. Então eu comecei a falar para o mercado, evangelizar de fato que a gente tinha que ir para essa área, e não fui só eu que fiz, mas acho que eu e a Dani, a gente foi um dos grandes expoentes desse movimento, e que felizmente ao longo dos anos foi mudando demais isso daí. Porque o que acontece? Né? Muita gente olha para youtuber e fala assim, mas essa pessoa não vende nada. Não, a gente faz igualzinho pro produtor. A gente atrai
atrai com conteúdo de entretenimento, né? Topo de funil. Aí se relaciona com o nosso conteúdo do dia a dia que ajuda as pessoas. Então, quando você pensa em blogueiro, eles sempre são úteis em alguma coisa. Uma blogueira de moda dá dicas de moda. Uma de maquiagem, maquiagem. Uma de decoração, de comida, comida. Então, a gente tem um caráter útil pra galera. Só que quando você vende, quando você vai pra campanha de conversão, a diferença é que eu não vendo um produto meu. Eu vendo a água de quem pagou para falar sobre a água. Então, eu tenho um trabalho de meses, às vezes, para preparar o terreno, para ter uma conversão maior deste produto aqui. Então, o que eu exigi do mercado foi, cara, se vocês querem que a gente dê resultado, vocês têm que tratar a gente como gente grande também, com profissionalismo, para a gente entregar o resultado que vocês esperam, inclusive com profissionalismo. Então, foi uma construção de vários anos e que o mercado até mudou para dar uma guinada, né? Incrível. Isso começou com o seu olhar, né? Com a sua visão de se ver assim, né? De se perceber assim, porque antes de se ver dessa forma, você nunca ia poder exigir qualquer coisa, né? Então, o que eu gostaria que você dividisse dentro desse espaço, não precisa entrar em tecnicidade, mas eu lembro de você falando de orçamento que você separava cada camada. Ó, vou fazer sim essa ação com você. Então, é tanto pela mídia, tanto pela plataforma, né? Tanto pela produção em si, tanto pela criatividade, porque uma coisa é o cara trazer a campanha, outra coisa é você ter que criar a campanha. Lembra desse papo? Eu acho que até na nota vinha especificado. Sim. Como é? Totalmente. É esse tripé mesmo. Mídia, você pode simular uma campanha, como se fizesse uma campanha no YouTube, e ver se você segmentar para o público que você tem no seu próprio canal orgânico, quanto custaria. Esse é o seu valor de partida. Esse é um valor que não é nem negociável, é um valor de partida, que normalmente é só isso que o influenciador cobra. Mas é como se você estivesse cobrando como se você fosse um banner, né? Então, a segunda parte é qual que é o valor daquela peça publicitária. E aí que tem mais variação, é onde as pessoas têm dificuldade de montar um orçamento. Porque você tem que pensar qual que é o custo de depreciação do seu material, porque essa câmera que eu tenho hoje, daqui a 2, 3 anos eu vou ter que comprar outra. Então, cada job que eu faço, cada mês que eu uso, existe um custo de depreciação do material, por exemplo. Se uma agência fala assim, você vai ter que cocriar, eu vou ter que tirar horas do meu mês para fazer um roteiro junto com o cara. E existe um preço de um roteirista pago no mercado. Então, se eu vou ser um co-roteirista, qual que é esse valor? Então, a gente vai colocando essas camadas dependendo da complexidade de criação. Agora, tem marca que fala, não precisa de cocriação, mas também eu só vou aceitar se você me trouxer uma campanha que caiba na minha boca, porque o que eu faço não é campanha, é companhia. Então, quem tem que receber esse conteúdo da maneira mais bela possível é meu público. E se a marca está interferindo num conteúdo de uma maneira ruim, vai ser ruim para a marca, porque não vai atingir meu público da maneira certa, vai ser ruim para mim, que meu público vai parar de ter crescimento, e pior para o público, que vai falar, cara, eu entrei aqui para ver um negócio que eu vejo toda semana de receita e teve um spot bizarro de publicidade que não tem nem a ver com o cara que está me vendendo. Então, desde lá, e esse que eu trouxe para o infoproduto, eu falei muito sobre autenticidade, sobre o que sai da sua boca para o seu público e o que você está vendendo de fato, né? E a responsabilidade do pós-venda, de você segurar no peito aquilo. Por que eu só fazia a marca que eu usava? Porque depois, se um cara ele compra uma coisa pela minha indicação e é ruim, o saque público vira o meu perfil, né? Não só o da marca. Então, é uma baita responsabilidade, então por isso que tinha que pagar, e nem gente grande também, né? E o problema, Vitor, é que muitas das pessoas que entram para serem influenciadores, youtubers e tal, eles têm um valor maior, né, de fama e de ego, que destrói e cega eles para esses outros valores do profissionalismo. Então a pessoa se enxerga muito como artista e daí acaba fazendo muitas decisões erradas de negócio e de entrega de conteúdo para audiência também. Incrível, Cuenca. E uma coisa que eu percebi aqui na sua linguagem, na sua comunicação, é que você falou assim, nós fazemos assim e vocês, infoprodutores, fazem de uma outra forma, né? Então, você acabou revelando aí, tá rindo, né? no podcast. Não adianta só sorrir, não. Tem que rir com barulho, porque no podcast eles não ouvem. No podcast não dá pra ouvir o seu sorriso, amigo. Tá rindo, né? Então, como é isso, meu amigo? Porque você tem várias facetas, mas você se identifica, então, ainda com aquela pegada do YouTube? Mais do que como infoprodutor? Porque, pra quem não sabe, você atacou esse mercado, né? Você se apoderou da sua voz, da sua mensagem e se tornou também um educador nesses últimos 2 anos. Acho que é o momento da gente falar disso, mas eu quero saber dessa sua identidade, onde está a sua cabeça quando você pensa onde você está nisso. Porque você fez um nós versus eles aí, né? Nós youtubers, vocês infoprodutores. Teve isso, amigo, teve isso. Ato falho, Freud explica.
Cara, eu me vejo como um criador de conteúdo que faz negócio através de conteúdo. Então, agora estou fazendo negócios na área de educação, mas o que manda é meu conteúdo, né? Então, eu sou muito, muito chato e muito preciosista com o que eu coloco para fora. E mesmo colocando em quantidade, é um cuidado que eu tenho, porque eu realmente acredito que não tem mais como escapar. Se você não cria valor, você não cria relacionamento, o seu CAC, o seu lead, tudo sobe. Então, se você olhar da maneira mais egoísta possível, né, falar assim, eu quero faturar mais, o conteúdo vai te ajudar a faturar mais com um custo menor. Então, eu continuo sendo criador de conteúdo. Como quando eu era youtuber, eu nem me considerava como youtuber, eu me considerava como criador de conteúdo também, porque eu não me identificava tanto por esse lado da fama que o youtuber traz, e pelo entretenimento. Então, eu me enxergo hoje no meio do caminho como uma pessoa que gera valor e entretém. Eu sempre trago isso. Então, quando você vai lá no meu feed no Instagram, tem lá minhas caras e bocas, tem um carrosselzinho contando uma história, tem um cuidado com o meu branding, né? Como eu quero que percebam minha marca, com as colagens. Quando eu faço stories, umas 2, 3 vezes por semana eu tento divertir a galera, falar de coisa que não seja só trabalho, ou misturar um pouco de entretenimento do meu trabalho, porque eu quero que a minha meta é tirar um sorrisinho da galera. Porque quando eu tiro um sorriso de alguém que está me vendo, a pessoa se liga ali, ela fala, essa pessoa, eu tomaria uma cerveja com ela, eu tomaria um café da manhã com ela. E aí é a mágica da comunidade, é a mágica do relacionamento, é a mágica do eu confio em você. E através desse conteúdo, eu consigo criar um relacionamento tal com a pessoa que fica mais fácil eu vender para ela. A cada lançamento que eu faço, fica mais fácil eu vender, né? Não só pelo entretenimento, como depois pela entrega. Também, você sabe, eu sou muito preocupado com entrega. E agora estou colocando em prática NPS, essas coisas para melhorar e atendimento. Porque a minha única moeda, eu sempre entendi isso desde 2011. A única moeda que eu tenho se chama credibilidade. Se eu perco a credibilidade, eu perco tudo. Então, o meu jogo é assim, como que eu mantenho a credibilidade enquanto eu entretenho as pessoas, gero valor e gero dinheiro para mim. São esses os objetivos. Uau, cara, perfeito. Perfeito, muito bom mesmo, cara. Nesses últimos 2 anos, você entrando no digital dessa forma, então, como educador, né? Continua, então, como alguém que constrói conteúdo, que cria conteúdo, mas dessa vez voltado não para um conteúdo de alguma marca, não para um produto de uma marca, mas sim para um produto seu, cara. Você tá ali na entrega pela primeira vez, né? Pela primeira vez um produto meu. Uau. Mas, sim, a entrega do produto que eu vendi é minha, exatamente. Sempre era do outro antes. E aí, o que muda, cara? É um chapéu diferente, né? O que muda? Como é que tem sido pra você? Como é que foi logo no comecinho e como tem sido? Porque, poxa, você tá em qual turma agora já? Quinta turma. Quinta turma. Isso do curso. Antes você fez mentoria, né? Fez imersão presencial. Tinha feito 2 imersões e 2 mentorias. E aí, cara, como foi no primeiro momento essa troca de paradigma e como tem sido a cada turma? Como tem sido a sua evolução e a sua experiência? Eu acho que o comecinho ali da mentoria, como eu fui para High Ticket, é um processo que é muito louco, né? Porque o público que vem, ele vem com... É um público que ele já te entende mais. Um cara que tá a fim de pagar um High Ticket, 15 mil, 20 mil, é um público que ele já tem um grau de conexão muito grande com você, né? Já confia muito em você. Ou não pagaria para ver, né? Ele não ia pagar para ver. Então, ou ele tem esse nível de conexão maior, ou ele pode até não ter esse nível de conexão, mas ele tá num momento de vida que ele consegue aproveitar aquilo ali de uma forma diferente do que o cara que pega um ticket menor. E só pra gente colocar em contexto, você falou qual valor? 15 mil? Foi 15 e a segunda turma acho que foi 20. É diferente do cara que paga 1.000, né? Nossa, é totalmente. Então, como eu comecei nessa experiência de high ticket, eu comecei sem muito trauma, né? Isso quer dizer, por quê? Quantidade menor de pessoas, então mais administrável, né? 30 pessoas, né? As mentorias. As imersões, se eu não me engano, eram 30 a 50 pessoas. Então, os pontos de contato não são 1.000 pontos de contato, eu tenho ali 50 pontos de contato. Então, é mais fácil, e para mim foi muito importante. Por quê? Mais fácil ouvir as dores, os desejos e afinar uma metodologia. Eu me dei conta no final da imersão, no final da mentoria, que foi pelo que eu comecei, que eu falei, cara, aqui tem um método
de criação de conteúdo. Porque criação de conteúdo parecia romântico, né? Hoje em dia você vê 1000 perfis falando sobre como criar conteúdo, isso não existia, né? Então, quando eu comecei a fazer a imersão, eu falei, olha quanta pergunta, a mentoria, eu falei, olha quanta pergunta se repete e olha as variações das minhas respostas, e comecei com um processo. Eu tenho aqui 10 variações de resposta. Tirei o método DISC, fiz a imersão com 12 passos para criação de comunidade. E daí, quando eu olhei a imersão, falei, tá, mas a imersão são 2 dias pauleira em que a pessoa não aplica, ela se fica em êxtase, ela fica empolgada, ela levanta da cadeira, mas ela não caminha até a porta. Eu só fiz a intenção dela levantar, Sim. eu quero que ela caminhe. Daí eu peguei... Ela sai carregada, né? Ela enche o pote dela, o balde dela, Exato. Né? Mas não manifesta no mundo. E daí eu falei, cara, o que é o problema aí? Eu não tô dando resultado real pra essa galera. Que é a minha grande pira, eu tenho que entregar de fato. Na mentoria eu dou resultado real. Deixa eu só pegar isso aí que você falou. Não é que você não dá resultado. Você deu, mas não deu tempo de ver ainda, cara. Exato. Porque o cara não teve tempo de implementar. Então, só pra pegar isso aí, você pode sim dar resultado num evento de 2 dias, numa imersão, só que para esse resultado se concretizar, se materializar no mundo lá fora, a pessoa vai precisar a volta pra casa, né? Sim. Ela precisa voltar pra casa e implementar pra então ter aquele retorno. E aí, daqui a 1 mês, 2, te falar. Quando você faz num curso online, até na mentoria online, que a sua entrega é diluída, né, e não concentrada no final de semana, você tem pontos de contato mais espaçados e aí aumenta a chance, né, de você conseguir ver o resultado daquilo ali se materializando no mundo, né? Exatamente, é bem isso, porque você tem checkpoints. E como na imersão, talvez, como eu não estava maduro ainda, eu poderia ter feito algum processo de fazer um checkpoint a cada mês com a galera que fez imersão, mas eu ainda não estava nessa maturidade. Então daí eu peguei a imersão e falei, como que eu escalo e eu consigo ter um pouco mais de jornada? E daí eu peguei aquele método, diluí num programa maior de 2 meses e daí eu lancei o Superpoder. E aí o que mudou? Mudou que eu me sinto muito mais responsável, não só pelo conteúdo que eu crio no curso, mas no pré também, né? Porque eu tenho que preparar um terreno para quando a pessoa também chega no meu curso, ela já esteja com outro nível de consciência. Então você vê que não são coisas estanques. De fato, é uma jornada que tem alguns portõezinhos onde o acesso é pago, mas ele é um contínuo, né? Então eu tenho que ser cada vez, sempre fui, né? Mas tenho que ser cada vez mais coerente e consistente com as minhas escolhas, com as minhas falas, com as minhas certezas, com as minhas incertezas, porque a pessoa está numa jornada comigo e eu não quero não só que ela prospere, que ela triunfe com o meu conteúdo, como eu quero também ter LTV. Se eu lançar outro produto, eu quero poder vender 2 vezes para a mesma pessoa. Quero poder vender 3 vezes, 4 vezes. Então, a minha obsessão hoje é entrega. Como que eu entrego e depois da entrega eu consigo gerar uma outra jornada para essa pessoa continuar comigo, porque se ela teve resultado comigo, por que ela vai agora parar de ter? Eu quero que ela tenha mais de uma maneira continuada, de uma maneira diferente. Perfeito. E esse termo que o Cuenca trouxe, LTV, quer dizer Lifetime Value, que é o quanto que você consegue receber por aquele cliente, não na primeira transação, mas ao longo da vida dele dentro dos seus programas, dos seus produtos, dos seus serviços. Então o Paulo está falando aqui da chance dele vender de novo e de novo para a mesma pessoa, que é uma distinção muito interessante e que é um ponto cego de muitos donos de negócio, né? O cara vai atrás sempre de vender para o novo cliente, o cara vai sempre atrás de vender para o novo cliente e acaba deixando de lado aquela relação anterior, sendo que o cliente que ele já adquiriu, né, ele já pagou o CAC, o custo de aquisição do cliente. Então a lucratividade dele na segunda transação tende a ser muito maior. Ô Paulo, eu tenho uma imersão chamada Única Coisa. Nessa imersão, é uma imersão de 1 dia, já aconteceu de fazer de 2 dias, são muitas pessoas, muitas empresas, mas olha, só dividindo algo sobre a minha entrega, eu penso a experiência do pós-venda de forma continuada. Ela é uma imersão de 1 dia ou 2, eu já fiz em 2 dias, já fiz em 1 dia também, só que a entrega só acaba 1 ano depois. 1 ano depois eu mando para casa da pessoa um livro e uma carta para ele lembrar do que aconteceu 1 ano atrás. O objetivo do Única Coisa é ele definir dentro do negócio dele, se ele tem múltiplas ofertas, múltiplos produtos, múltiplos serviços, qual é uma coisa que é a alavanca mestra, né? A chave principal, que com menor esforço vai gerar maior resultado. E, cara, 1 ano muda muita coisa, né? E, às vezes, o cara identificou a alavanca dele, mas passou 1 ano e ele nem fez a mudança que ele tinha que fazer, ele nem passou a focar naquilo mesmo, ou acabou que o negócio dele mudou completamente. Então, eu coloco 1 ano depois esse lembrete, pra ele lembrar da única coisa dele, sabe? Então, o que eu quero dizer com isso é que mesmo aquelas imersões que você fez lá atrás, nada impede, porque você falou assim, quando eu fiz eu não tinha essa maturidade ainda, só que hoje você tem, e você não precisa entender que aquela entrega acabou. Então, a qualquer tempo,
você pode simplesmente relembrar. Ei, tô aqui. E perguntar, ei, como é que vocês estão? Cara, já passaram 6 meses. Ei, já passou 1 ano. Ei, passou 2 anos, cara, daquela tarde que a gente passou junto em São Paulo. E aí, como é que progrediu o teu negócio de lá pra cá? E como são poucas pessoas, é muito fácil gerar o uau, sabe? Boa, já vou fazer isso, já vou implementar. Demais isso. E é muito louco essa parada de Nossa. LTV, que eu tava hoje pensando nisso, tive um insight no orgânico. Na verdade, eu sempre fiz isso no orgânico, né? Eu tenho um mantra que é: as pessoas querem crescer. Ah, eu quero crescer no Instagram. Como que eu cresço no Instagram? Da pessoa, ela faz uma live, tem 10 pessoas na live, ela fala, como que eu tenho 100 pessoas na live? E minha provocação é sempre a seguinte: essas 10 pessoas que estão na sua live, você tá presente para elas, entregando para elas, ou pensando nas outras 90 que você ainda não tem? Então, porra, você já Uau. foi difícil. Perfeito. Foi difícil você conseguir aquelas 10 pessoas. E olha que louco. As pessoas, em geral, têm comportamento de manada. Elas só entram em lives que estão lotadas. Se você tem 10 pessoas que estão naquela live, elas são mais especiais ainda porque elas são corajosas o bastante de estarem numa live que só tem 10 pessoas. Por que você não entrega a coisa mais foda que você não tem? Porque são essas 10 pessoas que vão entregar para outras 10 e vão falar de você. Nossa, vi uma live de uma pessoa, foda. Ainda só tem 10 pessoas. Essa pessoa, ela pode ser embaixador da sua marca, da sua mensagem. Então, antes de se preocupar como que eu cresço, é como que eu entrego no meu conteúdo que eu tenho no dia a dia para a galera que já me segue. Esse é o pensamento. O seu LTV é quantas vezes você faz a mesma pessoa se engajar no conteúdo que você já tem e você está produzindo. Porque cada vez que essa pessoa se engaja, ela está mais próxima de mudar a consciência dela e quando você fizer uma oferta, ela comprar. Então, se preocupe antes com quem você tem, é com o cliente gratuito, no gratuito, né? Que você já tem, entrega muito valor para ele para depois se pensar em crescer. Bizarro isso, Cuenca, porque, poxa, você quando comprou de mim lá atrás, quando você entrou na mentoria, né? Cara, meu Instagram era uma casa mal assombrada, né? Não é esse quintal florido de hoje, né? Hoje tá bonito pra caramba. Nossa, mas parecia uma fraude, cara, aqui no Instagram. Meu Deus do céu. E, poxa, você mesmo apontou o quanto que eu subi o meu jogo quanto a conteúdo, né? Você é uma das minhas grandes inspirações nessa área, você sabe disso. E é muito doido porque, junto com esse aumento de conteúdo, veio um aumento de faturamento também. A gente tá muito maior. Pra ter uma ideia, a gente tá agora, enquanto grava, né? Esse podcast aqui, a gente está em abril, né? E de janeiro a março de 2021, a gente faturou 4 vezes mais do que janeiro a março de 2020. Então, muito interessante isso, cara. Ainda mais considerando que janeiro a março de 2020 foi pré-pandemia, né? Então, mesmo nesse novo normal, a gente está faturando 4 vezes mais do que o ano passado na mesma data. E tem mais conteúdo, tem mais time. A gente subiu a barra de cada um desses pontos. E eu sempre fui um cara resistente ao lance do conteúdo, porque eu vi um monte de gente se tornando refém do conteúdo. E essa briga, né, conteúdo, oferta, óbvio que ela não tem que prosperar, é mais uma piada entre a gente do que uma real briga, né? E porque a gente tem a maturidade de entender que são dois lados da mesma moeda, mas, cara, a quantidade de gente que eu vejo refém do conteúdo, fazendo conteúdo todo dia. Cara, tem gente que fez live todo dia do ano, 365 dias. Aí pergunta se o cara ofereceu um troço. Porra, não ofereceu nada, Cuenca. Não ofereceu nada. E sente que tá evoluindo, entendeu? Porra, e às vezes não tá, entendeu? Mas, ó, vou te falar uma parada. Já que você falou que você faturou 4 vezes mais e uma das coisas foi o conteúdo, eu faturei em relação Total. ao ano passado para esse ano, acho que 5 vezes mais. Porque eu fiz 3 vezes mais ofertas também. Então, às vezes tem gente que está fazendo meu curso e fala assim, mas eu não vendi. Eu falei, porque não adianta você só fazer conteúdo. Você tem que fazer oferta. Glória! Agora eu vou pegar esse nugget, só esse momento do Paulo Cuenca falando. Tadá! Pronto, encerramos o podcast, consegui o que eu queria, valeu, tchau! Brincando. Não, mas que felicidade ouvir você falar isso. Por isso que eu te levei lá também, porque a coisa só é vendida se você falar que tá vendo. Se você fizer uma oferta e falar tá vendo. O conteúdo, ele prepara o terreno, ele é o líquido em que a oferta ele vai existir, o começo da nossa conversa. Para você converter, você tem que dar a palavra imperativa, você tem que ir pra ação, você tem que fazer a pessoa se movimentar. Exato, cara, exato. E se você só também der o comando e não tiver você chamou de líquido, interessante você ter usado essa metáfora, porque eu tenho usado a metáfora da gasolina. Porra, eu agora tô fazendo conteúdo, postando várias vezes por dia, isso é gasolina que tá movendo a minha máquina, mas eu tenho uma máquina azeitada, né, um motor que quando entra combustível, ele explode ali, e é a minha oferta. E o cara que não tem motor, cara, ele pode botar toda a gasolina do mundo, ele pode se embebedar com gasolina e tal, não vai acontecer nada, não acontece nada.
É isso que a galera não se liga, né, cara? É tipo você tem uma loja da Apple maravilhosa e não tem caixa, não tem como você pagar. Não vai vender. É simples, não vai vender. Para vender, você tem que criar oportunidade de venda para a pessoa. Maravilhoso, Cuenca, maravilhoso. E, cara, nesse universo, então, nessa transformação aí, você sendo o cara que faz a oferta, você que é o cara, então, que agora entrega, cara, quais foram os aprendizados, as lições, 2, 3 pontos desses últimos 2 anos, desse seu mergulho profundo nessa área? Porque eu tenho certeza que você tem muito para dividir. E, Cuenca, pode ser coisas que você aprendeu aí no campo de batalha, ou coisas que você trouxe lá da mentoria ou agora do Mastermásio. Quando eu faço esse episódio do VDcast, eu faço questão de sempre criar a chance de quem tá ouvindo levar alguma coisa prática, porque eu não quero que seja inspiração, eu não quero que apenas, né? Não que seja inspiração apenas, não quero que seja algo que o cara fale assim, porra, esse Cuenca é foda, né? E aí ele vai embora e a vida dele continua igual. Eu quero que o cara saia desse podcast sabendo, porra, cara, adorei a história do Cuenca, sim, me inspirou, porra, ele é foda, sim, eu vou seguir, mas, cara, ele falou lá 3 lances, puta que pariu, que é só fazer isso, isso, isso. Uma coisa você já falou aqui e deixa eu só pontuar para quem tá em casa entender. Hey, o Cuenca não começou com um curso de 1.000, não começou. Ele começou com a mentoria de 15. Teve experiência, colheu os primeiros cases, se percebeu e se experimentou na entrega. E aí, então, com mais maturidade, ofereceu o curso de 1.000. Uma das crenças que as pessoas têm, o cara olha o meu modelo de negócio lá, vê o Maestria 1.000, vê a mentoria 20.000, o Mastermind 80.000, ele fala, já sei, vou começar com um produto de 1.000, depois eu faço uma mentoria, depois eu faço um Mastermind. E, cara, a ordem foi oposta. Primeiro eu criei o Mastermind, depois a mentoria, depois o Maestria, e tá aqui o Cuenca, cara, não é o meu case isolado, tá aqui o Cuenca, que fez exatamente nesse formato. Começou pelo ticket maior. Então, eu já vou te trazer o primeiro ponto aí, Cuenca, e aí depois você traz outras coisas, ou que você viu lá na mentoria no Mastermind, ou que o campo de batalha te mostrou, mas de forma que quem tá ouvindo o VDcast, poxa, saia com algo actionable, algo que ele possa agir agora. É muito engraçado porque esse primeiro ponto, o que me fez ter ciência disso foi uma imagem que você trouxe. Eu quero falar essa imagem aqui porque ela traz uma clareza absurda de você pegar um copo e se você tentar colocar as pedras miúdas, né, a areia, que é o produto barato, depois as pedras médias e depois as pedras grandes, né, então produto barato, com a areia representando isso, as pedras médias, o segundo produto, né, mais caro, e um valor de mentoria, mastermind, as pedras grandes, você fica com buracos ali. Você fica com buracos não preenchidos. Quando você falou que você coloca primeiro as pedras grandes e depois você completa com areia, essa imagem, e é muito engraçado, tem gente que é mais sinestésica, tem gente que é mais auditiva. Essa imagem conversou muito comigo. Então, eu queria só desdobrar esse ponto. Outra coisa que eu aprendi com você, quando você falou isso, não foi só decidir que eu ia começar pela mentoria, mas fez eu abrir minha cabeça que o jeito que a minha inteligência funciona não necessariamente é o jeito que a inteligência das outras pessoas funciona. Então, essa imagem que você falou para mim me trouxe clareza para eu ser um melhor professor, ser mais didático. Então, eu dou exemplos de uma maneira que eu gosto mais de entender e dou exemplos para outros tipos de inteligência também, né? Então, eu comecei a ser mais paciente com outros tipos de inteligência que não sejam a minha. Isso abriu muito minha cabeça. Essa frase que você falou. Falei, isso conectou comigo. Olha que bizarro. Por que isso conectou comigo? E eu tomei uma ação em relação a isso. Então, as pessoas elas vão tomar ação se eu for mais didático com elas. Esse é o ponto número 1. Pedras grandes, depois pedras pequenas. E o lance não é nem buraco, né, Cuenca? Se o cara pega o copo e ele enche de areia ali, pedrinha pequena, cascalho, nem cabe a pedra grande. Às vezes ele vai tentar botar a pedra grande e não encaixa. Ele ocupou o espaço inteiro com areia. Quebra o copo, fode a parada toda depois. Adorei, cara. O segundo ponto, que é muito maluco, como eu sou um forasteiro do mundo de criar campanhas, eu sempre acreditei só no orgânico, né? E daí quando eu falei, não, eu vou colocar dinheiro aqui, eu fiz 3 lançamentos no orgânico, eu falei, vou colocar dinheiro aqui, né, no meu próximo lançamento, só que eu não quero que ninguém me ajude, eu vou apertar o botão promover, né? E daí eu tive, né, guiado pela minha intuição, eu escolhi os meus conteúdos que eram mais salvos para apertar o botão promover. Eu queria crescer mais rápido no Instagram. E por que eu fiz isso? E qual que é o ensinamento disso? Porque eu entendo, para quem trabalha com educação especificamente, ensinar alguma coisa para as pessoas, que a métrica do salvamento é a mais importante para aquecer o lead. Quando a pessoa salva um conteúdo seu no Instagram, é porque ela achou aquele conteúdo útil. E no final, o que você quer ser para uma pessoa que está buscando soluções para a vida dela? Utilidade. Você é ferramental também. Então,
Quando eu tenho esse botão aqui, salvo, é porque eu estou mudando a consciência da pessoa. Então, eu quero crescer mais rápido no Instagram, mas o que acontece quando você cresce rápido no Instagram? Normalmente as pessoas fazem para alcance e você traz um público, um lead não tão qualificado. O que acontece? Você traz a pessoa errada para sua base que fica sem engajamento. Você gasta dinheiro, você queima dinheiro. E daí eu falei, cara, eu vou promover conteúdo... Otimiza pela métrica não ótima, né? Otimiza pelo que parece que é bom, mas que não necessariamente é bom. Exatamente. O Seth Godin, ele fala isso, né? Se você pegar um site e... Sabe o que é split test? Não. Split test é quando você tem uma página, sei lá, teste azul AB? e outra vermelha. Tipo teste AB? Teste AB, isso, teste AB. Só que, e só pra quem não sabe, né? Você bota duas páginas, uma azul, outra verde, e aí metade da galera vai pra uma página e outra metade vai pra outra. E aí você vê qual dos dois converte mais. E se for estatisticamente relevante a diferença, você mata um teste e fica com aquele teste principal. Aí você vai testar a headline, ou você vai testar a cor do botão, você vai testando elementos do site. E você vai otimizando pro resultado que você quer. Vendas, cliques, o que quer que seja. O Cuenca tá falando aqui de otimizar por salvamento, porque é uma métrica útil. Se você otimizar por alcance, talvez você alcance mais gente, mas mais gente errada. Então, olhar a métrica certa. O Seth Godin, ele fala que se você otimizar cada elemento do seu site ad eterno, no final você tem um site pornô. Tá ligado? Se você otimizar por tempo de view lá e tal, quantos cliques tem, todos os sites acabam virando um site de pornografia. E, gente, se você não entendeu isso, não tem nada de grosseiro no que eu tô falando, é você que não entendeu mesmo, tá? Então, é só que se você otimizar cada ponto, enfim, acaba, sim, gerando algo que é otimizado, mas que não necessariamente vai gerar o resultado que você quer. Sim. Então, muito massa isso. Tem tudo a ver com o que você acabou de falar. Exato. Então, quando você faz isso, você traz uma pessoa que já quer aquele conteúdo específico, o lead sai mais caro, só que ele vem engajado e sai mais barato a conversão para venda depois. Então, supostamente ele é mais caro, mas ele é mais barato. E para confirmar isso, eu mandei esses dias porque ele compra. Lead caro é o lead que não compra. Exatamente. Vocês entenderam, gente? O Cuenca obviamente entendeu, porque ele que falou, mas às vezes a genialidade, tipo, olha o que ele falou assim, você paga mais caro no lead, mas ele é mais qualificado, então ele acaba mais barato. Não, ele não acaba mais barato, ele acaba mais caro mesmo. Só que caro é o que não compra. Então, se você tá pagando o dobro, o triplo, 10 vezes mais pelo lead, mas esse é o cara que compra de você? Porra, ele sai mais barato então do que o lead baratinho que você pagou, só que não tem nada a ver. Sacou? É o preço daquele meme, é o preço de entrar na ondinha da dancinha, sacou? Você consegue até mais views, o seu lead sai mais barato, mas não necessariamente é o cara que vai comprar de você. Então olha o que o Cuenca falou, o lead melhor, mesmo que você pague mais caro, ele sai mais barato, porque é o lead que compra. Exatamente. Eu acredito nisso também. Exatamente. A terceira coisa é uma derivação disso, que quando eu estou em época de lançamento, em vez de eu fazer muito conteúdo para conversão, para a pessoa ir para o site, para a pessoa, enfim, se cadastrar, eu faço muito, mas muito conteúdo mesmo de relacionamento, de meio de funil, focando em salvamento, porque eu trago o público frio e aumento a consciência dele rápido. Trago o público frio e aumento a consciência dele rápido. Isso tem se mostrado uma conversão maior também. Sai um pouco da lógica de todo mundo que cai aqui, eu já vou fazer direto uma conversão. Então eu começo um pouco antes e vou aquecendo, fazendo as pessoas se importarem comigo, confiarem em mim. Ao mesmo tempo eu faço salvamento e muita live de análise de perfil, também conteúdo de relacionamento que mostra autoridade. Então, e essas coisas não foram só... acho que para coroar todas essas coisas, não foram só coisas da minha cabeça. Muitos desses insights nascem de lugares, por exemplo, no Mastermaso, porque eu ouço muita gente diferente que não é do meu mundo falando coisas, estratégias. Isso que é muito louco, né? Pessoas que são muito mais inteligentes que eu em outra área. Então, às vezes eu tô ali concentrado, a pessoa fala peixe, eu pego e falo, e eu levo para outro lugar o peixe da pessoa, porque eu tenho transferência de domínio. Eu pego uma coisa que funciona no negócio da pessoa e trago pro meu. E foi em uma dessas sentadas que eu tive um insight de falar, cara, eu preciso trazer relacionamento para o meu seguidor quando eu for vender para ele. Em vez de conversão, tem que trazer mais relacionamento, o que é anti-intuitivo, contra-intuitivo. Então, são essas 3 sacadas, 4 junto com a didática. E especificamente, quando você entrou lá no Mastermind, veio você e a Dani, né? E você não faz ideia, acho que faz porque eu já te falei, né? Mas quem tá ouvindo em casa certamente não faz ideia do quanto que agregou, não pela sua genialidade, não pelo seu brilhantismo, seu e da Dani, mas pela inocência, muitas vezes. Porque, como você falou, você veio de outro mercado, você falou, tem gente lá que é tão melhor do que eu em outras áreas, né? Só que você é tão melhor do que vários de nós em outras áreas também. Então, óbvio que a gente aprendeu muito com você e segue aprendendo nas áreas que você é brilhante, mas nem é disso que eu quero falar. A gente aprendeu com você nas áreas que você não é brilhante.
Eu lembro que a Dani, sempre que ia fazer uma pergunta, ela pedia desculpa. Ela é muito educada, né? Ela é muito... Enfim, eu sou fãzaço da Dani. E ela falava, gente, me desculpa perguntar, mas é que, cara, o que é isso aqui? Aí ela fazia uma pergunta, cara, que era maravilhosamente básica. E por que maravilhosamente básica? Porque pega uma sala com gente top, que domina um assunto, domina uma área, que é o caso do Mastermind, quando o assunto é marketing, é negócios, é geração de valor, e traz uma pergunta de base, quando a gente fala básico, né? É de base. Uma pergunta inocente, uma pergunta simples. Cara, não é a primeira série. Tipo, é galera cascuda. E aí a gente é convidado a, do momento que a gente tá, do lugar que a gente tá, revisitar aquele tema. E não raro, aquilo ali virava uma discussão que os tops lá conseguiam aprender. Porque eles eram obrigados, nós éramos obrigados a falar de temas que para nós eram simples, mas de um espaço, de uma perspectiva, cara, que a gente não quer falar, a gente não quer voltar naquele tema. Mas por causa da revisitar o fundamento, isso, né? Cara, é impossível medir a contribuição, porque não só a contribuição que você traz da área que você é gênio, mas da área que você não é e que inocentemente traz uma pergunta. A Dani, nunca esqueço da voz da Dani. Gente, desculpa me perguntar, mas como é que é isso? E aí a gente se debruçando naquele isso ali, porque lá não tem pergunta idiota, né, ou boba, né? Tem bobos e idiotas que não perguntam. Então, lá não tem espaço para isso, né? E era um convite para uma conversa. Muito bom. Falei. Eu quero contribuir com uma coisa, que foi bem disso que nasceu ao contrário. Como se disse, tinha coisas que eu domino, outras coisas que eu não domino, e as coisas que eu não domino promovem crescimento. Toda a minha jornada de transformar o que eu sei em método foi uma provocação do Miguel Cavalcante. Eu lembro quando eu fui como convidado, eu comecei a falar sobre algumas bases de comunidade. O Miguel me parou e falou assim, mas como que você faz isso? Eu falei, isso o quê? O que é o carisma? O que é a comunicação? Como que eu gero comunidade? Isso aí é misterioso. E daí eu tentava responder, ele falava, não, cara, eu não consigo entender o que você está falando. Como que você consegue promover a comunicação? Como que eu viro um Paulo Cuenca? Aquilo fritou na minha cabeça uns 2, 3 meses. A voz do Miguel, porque ele fez eu voltar para a base. Ele falou assim, ele fez uma pergunta que é quase qual que é a verdade da comunicação? Como que a gente faz? E isso fez eu desenvolver método. Foi o ponto de partida eu falei, cara, o jeito que eu me comunico é muito para quem é iniciado, é para quem estudou comunicação. Eu preciso falar com a pessoa que não teve a mesma formação que eu, e o básico tem que ser mais básico ainda, só que com uma profundidade que só coisa muito básica tem, o que é muito louco. E aí o resto é história. Maravilhoso. Você contou isso pro Miguel, cara? Esqueci, vou falar pra ele. Pô, conta hoje lá no Mastermind, cara. Já bota lá no WhatsApp, porque é muito lindo isso. E é um convite que você tem, né? E às vezes o teu cliente não ia te trocar. Ele ia ou aceitar, ou ele ia fingir que entendeu, ou ele ia reembolsar, né? Mas, poxa, é uma chance de você ser questionado antes, né? Eu acho que isso é um presente, cara. Participar de grupos assim. Não tô falando só do meu, não. Grupos assim que vão te levar além. Poxa, é uma experiência muito maravilhosa, né? E é muito lindo isso, porque, cara, eu toco guitarra, né? E tem um cara que conseguiu uma câmera super rápida e ele instala a câmera, ele fez um mount, ele fez um tripé pro braço de guitarra, né? E aí ele entrevista os guitarristas icônicos, os caras que são lendas da guitarra, e ele pergunta pro cara, ei, nessa hora aqui, o que você faz? Como é que você faz isso aqui? E o cara fala, eu faço assim, 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 assado. Só que aí ele bota na lupa, né? Bota lá na lente, que é super lenta. O cara não faz aquilo, não. Ele faz uma outra parada. Ele faz outro lance, cara. Outro lance. Só que não é que o cara tá mentindo. O que você faz? Eu faço A, B e C. Ele não tá mentindo. Quando ele pensa no que ele fez, a forma dele explicar isso, A, B, C. Só que quando você vai ver, ele fez X, Y, Z. É outra coisa totalmente distinta. Só que ele não escondeu o jogo. Ele tava ali pra abrir. Tanto que ele foi filmar e mostrou. Mas é que a habilidade tava tão ali na ponta do dedo, no caso, ou no seu caso, na ponta da língua. Quando o Miguel, eu lembro disso, o Miguel fazia perguntas e o Cuenca respondia de uma forma que na cabeça do Cuenca tava respondido. Mas o Miguel tava ali pra dizer, não, eu não entendi isso. E o Cuenca não escondeu o jogo, ele não mentiu, ele não apontou para um outro lado, ele falou a verdade dele, só que a verdade dele fazia sentido na cabeça dele, mas o Miguel, que não tinha as pecinhas na cabeça dele, não tinha como fazer os encaixes necessários para criar aquela ideia. E quando você testa nessa forma, você se obriga, cara. Cara, é muito legal isso, o Cuenca, isso é andragogia, né, cara? Total. É você estudar a forma de ensinar adultos, porque, cara, não é, tipo, igual você falou da Bíblia, né? Não é colocar um manual, é isso. Cara, é ensinar de uma forma que você instala aquele conhecimento, de forma que aquele conhecimento não é que foi transferido para aquela pessoa, mas passe a ser dela. É como
como se você criasse as conexões neurais, cara, e que não vai surgir da mesma forma que surgiu pra você, nem na mesma ordem. Cara, isso é muito lindo, bicho. Eu me apaixonei por dar aula, aí eu posso garantir pra você, é um processo muito foda. Você vê as pessoas tirando conclusões e é isso, tomando pra si aquilo lá e vivendo de uma maneira diferente, inclusive o que você falou, né? É muito foda, é muito especial, é uma dádiva de Deus isso. Nem sei o que mais falar, amigo. Meu Deus do céu. Cuenca, cara, sem palavras aqui, e é louco, né, porque a gente se reúne e não necessariamente tem uma pauta, né, eu não tô lendo nada aqui, né, a gente falou, e aí, o que fala, o que não fala? E aí vai fluindo essa conversa, né, e a gente não tinha como imaginar pra quais caminhos a gente ia seguir. E, Cuenca, quem tá ouvindo esse papo e tá no mesmo tesão que eu tô, porque eu tô com tesão aqui, entendeu? Quem tá na mesma vibe, na mesma pegada, cara, onde que eles podem saber de você, onde que eles podem acompanhar o seu trabalho, qual é a sua casa na internet, onde é que a galera te procura? Tenho várias casas, todas elas são @paulocuenca, mas a minha casa mais especial, que eu convido vocês a entrarem, tomar um café comigo todo dia lá, é meu Instagram, que eu produzo stories todos os dias, conteúdo com bastante valor todos os dias no feed, e lá a gente bate um papo grande, tá? @paulocuenca. Que massa. Eu aconselho, eu recomendo. E, gente, o Paulo Cuenca, sim, foi da mentoria, tá lá no Mastermásio, só que eu também sou aluno dele, cara. Inclusive, eu paguei o curso dele. E muitas vezes eu aprendo com ele, não é nem no curso, não, e sim no Instagram. Tá aí um Instagram que eu recomendo que vocês sigam, e só de ver como ele conduz a coisa já é uma aula. Não é pra copiar ele, né? Apesar do curso dele, no modo dele, ele ensina inclusive a copiar, e como copiar de forma eficiente, né? Roubar como um artista. Mas, cara, já aconteceu dele começar uma trend ali, um post, uma forma de postar, um jeito de perguntar, que, cara, eu modelei na cara dura e, cara, foi maravilhoso. Então, eu aponto, eu recomendo, eu assino embaixo mesmo, porque, cara, é muito bom. Tá aí um Instagram que eu vejo sempre. Tu viu que eu comentei teu Instagram hoje ou ontem? Então, tá aí um Instagram que eu vejo sempre. E, Cuenca, eu tenho uma última pergunta pra você, meu amigo. Manda. Quando você faz stories, não é 100% das pessoas, não é 100% dos seguidores que vêm. Quando você posta no feed, não é. O Instagram não distribui pra todo mundo. Quando você manda um e-mail, cara, não tem 100% de abertura. Mas e se você pudesse mandar uma mensagem pro mundo com 100% de abertura, amigo? Qual seria a mensagem? Não deixe o medo te paralisar. Pra mim, essa é a maior mensagem. O medo é uma bússola de algo que é importante pra você. Normalmente a gente vê o medo e paralisa. Na verdade, o medo é um convite pra você investigar o que tá te paralisando, pra você avançar. E a gente tem uma reação oposta. Então, pra tudo que você for fazer, decisão de carreira, relacionamento, coisa que seu coração tá chamando e você tá com medo, investiga melhor, que aquilo é uma bússola pra onde você tem que caminhar. Se torna uma oportunidade, né? O Steven Pressfield chama de resistência, né? E fala que essa resistência... Você já leu o Steven Pressfield? Eu já vi um vídeo falando sobre a resistência que é incrível, incrível. Tesão mesmo. E quando você entende aquilo ali, aquilo se torna sua bússola, né? É disso que você falou. Cara, que massa. Cuenca, cara, gratidão. Porra, adorei esse episódio aqui. E eu acredito que é um daqueles episódios que vai deixar frutos por muito, muito tempo. E que, assim como os livros que venceram, os livros antes da prensa que venceram a história do tempo, eu acredito que esse podcast vai continuar relevante por muitos e muitos anos. Show, meu amigo. Show. Obrigadão. Gratidão minha também. Obrigado, Vitor. E vamos com tudo. Abração. Abração. Se você tá ouvindo até aqui, é hora de seguir no Spotify ou de assinar lá no Apple se você quer saber dos próximos episódios e não perder nada. Então vai lá e volta aqui. E mais, lá no iTunes você tem a chance de marcar as estrelinhas. Me dá lá 5 estrelas se você acha que isso aqui é um conteúdo 5 estrelas. E mais do que isso, lá dá pra você fazer o seu comentário, dá pra você deixar uma mensagem pra mim. E eu leio 100% das avaliações lá. Então, vai lá, escreve a sua avaliação, porque eu quero saber o que você tá achando. Eu adoro esse lance de podcast. Só que é uma via de mão única, né? A forma de eu saber o que você acha é deixando a avaliação lá ou escrevendo pra mim no Instagram, @VictorDamasio Oficial.